Então, Douglas, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de podermos conversar sobre o assunto aí, né, do implícito e do explícito. E esse assunto merece ser olhado sob alguns ângulos, né? Vamos por partes. Todo mundo tem familiaridade, né, que trabalha com elementos finitos, com essa parte linear, né? E basicamente, o que é uma análise linear? Vamos começar pela estática para poder chegar depois na questão dinâmica. Uma análise linear, basicamente, é uma análise que a rigidez não varia, né? Então você carrega a estrutura, se aplica a carga total e durante esse intervalo do zero até a carga máxima, a rigidez da estrutura não varia, né? O que é uma análise não linear? A análise não linear, de uma maneira curta e direta, é uma análise na qual a rigidez varia. Esse é o ponto central. Ah, mas por que a rigidez varia? De novo, nos atendo ao problema estrutural, você pode ter grandes deflexões, você pode ter grandes deformações, você pode ter problemas de contato, problemas de plasticidade, tudo isso está envolvido no mundo não linear, que é o objeto desse livro aqui, né? De um dos livros da nossa coleção de elementos finitos. Aí surge uma questão interessante, né? Pensando ainda só na análise estática, existe uma relação entre força e deslocamento, que entre os dois está a rigidez. Se você conhece a rigidez da estrutura e aplica uma força nela, você vai obter a deformada, por intermédio dos deslocamentos nodais. Mas se a rigidez varia, como é que você vai determinar os deslocamentos se você não sabe a priori como ela varia? Que é a essência do problema não linear. Então aí é que entra um dos motivos, né, que a gente comenta que toda análise não linear ela é incremental e ela é iterativa. Quando você vai lá no software de análise, ele te faz uma pergunta básica. Ah, eu tenho um carregamento de 0 a tantas toneladas, por exemplo. Em quantos intervalos você vai ter que definir esse carregamento? Isso é uma opção de escolha sua. E em cada, são steps, né? Você vai dividir em 100 steps, você tem 100 intervalos de carga. E dentro de cada intervalo, ele pergunta o número de iterações. E por que ele faz isso? Como você a priori não sabe como a rigidez varia, o que o software faz? Ele propõe uma deformada naquele pequeno intervalo. Ah, mas como é que ele propõe um intervalo? Né? Um deslocamento naquele intervalo. Por intuição cósmica? Não. Existem métodos matemáticos para fazer isso. Um deles é a famosa série de Taylor, que a gente aprende, né, na faculdade. Muitas vezes a gente estuda a série de Taylor, acho que é para abrir o raciocínio, mas não é. Porque o deslocamento é uma função. E à medida que o carregamento vai ser aplicado, essa função vai se manifestando. O deslocamento vai variando. Então, o que a série de Taylor faz? Ela permite calcular o que acontece depois de um intervalo, o que acontece com o valor da função. Tá certo? É isso que se faz. Então, quando o software, por exemplo, ele dá um intervalo de carregamento, você tem como consequência uma deformada. Agora, essa deformada é verdadeira? Aí é que entra a grande sacada da análise não linear. Você calcula o incremento de carga que foi fornecido e calcula a força interna ou a energia interna de deformação. Se a força externa que você aplicou, ela não coincide com o acréscimo de força interna, é porque aquele equilíbrio não é verdadeiro. Você não tem uma condição de equilíbrio verdadeira. E aí o que ele faz? Aí entra aquela outra questão que a gente mencionou. Você tem o quê? Iterações, até que a força externa bata com a força interna naquele intervalo. A partir do momento que você fez isso, você passa para o próximo intervalo. E assim sucessivamente. Tá claro? Então esse é o primeiro ponto. Quer dizer, uma análise não linear, ela é incremental e ela é iterativa, né? E o que acontece num problema dinâmico? No problema dinâmico, isso continua sendo verdadeiro. Só que no problema dinâmico, como a gente estudou também na parte dinâmica, esse livrinho preto que está aqui no fundo, né? Análise estrutural dinâmica, você tem a presença de forças de inércia.
Então, esse equilíbrio entre força externa e força interna contabiliza também a presença de força de inércia. Esse é o ponto central, né? E aí você tem que fazer esse equilíbrio todo. Então, você tem um problema estático, não linear, e você tem um problema dinâmico, não linear. Ok? Aí é que entra um aspecto interessantíssimo. Quando você vai resolver o problema dinâmico não linear, você tem duas possibilidades. Imagina que você tem, por exemplo, um problema de impacto. Vou particularizar, né? Porque a gama é enorme. Mas você tem um problema de impacto que ocorre no intervalo exíguo de tempo. Um crash, por exemplo, outros problemas que envolvem ação dinâmica muito rápida. Como você, em cada intervalo, em cada step, você tem a variação da rigidez, você teria que, em cada intervalo desse, no processo de cálculo de deslocamento, inverter a matriz de rigidez. Agora, você imagina numa coisa que dura pouquíssimos segundos, em intervalos extremamente pequenos de tempo, a inversão da matriz de rigidez seria uma loucura. Então aí é que entra o explícito e o implícito. No método explícito, que é um problema dinâmico, você usa a série de Taylor e você manipula matematicamente de tal sorte que a obtenção do que acontece depois de um ΔT de tempo não depende de outras informações naquele intervalo de tempo que você está calculando. Depende só do passado. Ou seja, você vai calcular o que acontece no instante 1, você só precisa saber informações antes do instante 1. Esse é o primeiro ponto, né? Que caracteriza o método explícito. Mas o que é importantíssimo é que quando você usa o método explícito, por exemplo, numa aplicação estrutural, estou me atendo à aplicação estrutural, você faz uma malha refinada o suficiente para colocar as massas somente nos nós. Não existe massa distribuída no elemento. Você só tem lumped mass. E o que quer dizer isso do ponto de vista matemático? Que quando você monta uma matriz de massa da estrutura, as massas só estão no nó e, como consequência, só na diagonal principal da matriz. Todo o resto da matriz de massa é preenchida por zeros. E você faz isso também no amortecimento. Mas isso é possível porque as malhas são bem pequenininhas, né? Você não tem aquele efeito da massa consistente distribuída dentro do elemento. E aí, na hora que você faz a multiplicação das matrizes, o que acontece? Esses zeros fazem com que, apesar do problema ser não linear, você tem uma imensidão de equações independentes uma das outras. A consequência disso é que você não inverte a matriz. Você resolve cada problema que acontece no âmbito de um nó separadamente do outro. Por isso que você pode fazer processamento paralelo numa análise explícita. Esse é o primeiro ponto. Tá claro? Então isso daí é vital. E outra coisa importantíssima, né? Como você tem essas equações independentes, surge uma pergunta natural, né? Mas eu propus um deslocamento que eu acho que satisfaz a condição de equilíbrio. Mas esse deslocamento é verdadeiro? Precisa combinar com o Newton se ele concorda com isso, né? Então aí entra novamente a questão. Você pega, considerando a força de inércia, considerando força de amortecimento, considerando força elástica, você pega a deformada e vê a força externa que foi aplicada naquele intervalo e combina se ela bate com a força interna. Se ela não bater com a força interna, você tem que fazer iterações até convergir. Essa é a questão central. Então o método explícito ele é extremamente econômico, vamos dizer assim. Apesar de você ter uma quantidade imensa de equações, você não inverte a matriz. E você trabalha com um monte de equações separadas, né, que pode ser feita paralelamente uma à outra,
mas você tem que checar o equilíbrio sempre. Isso em qualquer análise não linear. E no método implícito, você tem, por exemplo, um veículo andando numa pista, os intervalos de tempo de ocorrência são muito maiores, né? Então você consegue, né, inverter a matriz, ter um procedimento que é não linear, mas foge do método explícito. Só tem uma observação final para fazer em relação a isso. O método explícito, ele é condicionalmente estável. O que quer dizer? Existe um intervalo de tempo mínimo para você conseguir resolver o sistema de equação. Senão ele passa a divergir, ele não converge, né? Isso aí é baseado no que a gente chama de raio espectral de uma matriz. O que é o raio espectral? É o maior alto valor presente no sistema, ou seja, a frequência natural máxima. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um problema de método explícito, né, dinâmico, usando o método explícito, você tem que usar na integração, né, um intervalo de tempo que satisfaça essa condição, senão ele vai ficar, não vai convergir, né? Já o método implícito, ele não tem essa penalidade de ser condicionalmente estável, mas você tem que ter a capacidade de observar se aquele intervalo de integração faz sentido físico na hora de obter a resposta. Basicamente é isso, essa é uma visão global, né, do problema. Muito obrigado.